mitologia grega é formada por um conjunto de histórias e relatos fantásticos que fizeram parte da vida diária dos povos de língua grega entre os séculos 8 a.C. e 4 d.C. Essas histórias explicam, entre outras coisas, a origem da vida, dos deuses e servem de base para as crenças dos gregos da antiguidade. Pode-se dizer que na Grécia Antiga a religião era politeísta, pois os gregos adoravam a vários deuses. Não existem escrituras sagradas a respeito da mitologia grega. As principais fontes a esse respeito foram escritas no século 7 a.C. por Hesíodo, na Teogonia, e por Homero, na Ilíada e Odisseia. Na Teogonia são tratadas a origem e a história dos deuses gregos. Nas narrativas Ilíada e Odisseia são descritos os grandes acontecimentos envolvendo heróis e deuses. Os deuses, além de terem a forma humana, tinham sentimentos humanos, como amor, inveja, traição, ira e entre outros. Suscetíveis a esses sentimentos, era comum os deuses se apaixonarem por humanos e com eles terem filhos. Alguns heróis da mitologia grega eram filhos de deuses e humanos. Os deuses, diferente de seus filhos, eram imortais. Os gregos buscavam explicar a realidade através de entes sobrenaturais e figuras mitológicas. Nesse sentido, podemos dizer que a mitologia surge a partir do espanto do ser humano ao mundo, ou seja, a partir do estranhamento com tudo aquilo que o rodeava e que naquele momento ainda não possuía uma explicação racional. A mitologia era narrada em forma de poesia e era cantada nas ruas pelos poetas, dentre os quais os mais famosos foi Homero, que teria vivido por volta do século 9 a.C., assim a mitologia era passada de geração para geração através dos poetas, o que garantia uma divulgação de manutenção dos valores, hábitos e crenças do povo grego, e que se autodominavam helenos. Já que Hélade era como eles se referiam ao seu país, o termo não era usado só no sentido geográfico, mas também ao conjunto de valores culturais típicos da civilização grega. Dentre estes mitos está o mito de Aquiles. Conta a mitologia grega que a mãe mergulhou Aquiles, ainda recém-nascido, nas águas do Estinge. Este fato tornou o filho invulnerável, salvo pelo calcanhar, que não foi banhado, pois a mãe o segurava por esta parte do corpo. De acordo com o mito grego, Aquiles foi educado por um centauro chamado Quiron. Para vingar a morte de seu amigo, que sucumbira às mãos do Heitor, matou este último, mas foi mortalmente ferido no calcanhar por uma flecha envenenada arremessada por Paris. Este fato ocorreu durante a Guerra de Troia, que foi retratada na Ilíada de Homero. But the hands of death could not defeat him. The sisters of fate could not control him. And on this day, the man, the legend, Kratos, will have his revenge. Em sua biografia, Kratos de God of War nasceu em Esparta. Para se ter uma noção de sua relevância e força, ele nada mais é do que filho de Zeus com Calisto, uma mulher mortal. A trama já começa pelo simples fato de que Kratos não sabe quem é seu pai durante grande parte de sua história. E com o desenrolar do jogo, Kratos acaba se tornando um herói trágico. Após uma profecia dizendo que um mortal daria fim ao Olimpo e aos deuses, Zeus desconfia de Deimos, irmão de Kratos, que posteriormente seria sequestrado por Ares, o deus da guerra, e sendo torturado no Reino da Morte. Anos se passam com Kratos já capitão do exército espartano. Ainda durante a campanha contra uma horda de bárbaros, Kratos foi encurralado e estava prestes a ser morto. Porém, na hora do aperto, ele evocou o nome de Ares, rogando força para destruir seus inimigos em troca de servidão ao então deus da guerra. Ares fez a sua parte e permitiu que Kratos liberasse um ciclone de destruição, rechaçando seus inimigos. Porém, o preço do poder veio junto com o bônus. A partir daquele momento, o mortal estava acorrentado às lâminas do caos, que lhe davam poder ao mesmo tempo que era um símbolo de sua servidão. Kratos serviu a Ares, mas Ares não queria um guerreiro com laços mortais. E desse modo, ele fez com que Kratos, cego pelo instinto assassino, tirasse a vida de sua mulher e filha. Percebendo a consequência de suas ações, Kratos renuncia à sua servidão a Ares, mas acaba sendo amaldiçoado pelo oráculo da vila a carregar a cor das cinzas dos mortos em sua pele. Ao longo da história, Kratos mata Ares e se torna o deus da guerra, e ainda descobre ser filho de Zeus. Após vários conflitos, ele inicia uma campanha contra todos os seres olímpicos. Observamos que a mitologia grega foi importante tanto para a história quanto para a própria cultura, sendo presente em jogos, livros, filmes
e sendo relevante até hoje.